Boa tarde. Então, esse vídeo, pessoal, vai falar um pouquinho sobre... Isso aqui tá errado. Sobre a sétima atividade avaliativa, certo? Como que a gente vai fazer para resolver ela? E o que a gente precisa saber para resolver ela? Primeiro que ela é sobre números reais, certo? Então, vamos ver o que a gente precisa fazer para resolver ela. Então, ali, números reais. A gente aprendeu o quê? A gente aprendeu um pouquinho sobre números racionais, né? Que surgem desse tipo de divisão. Tá aí dentro dos números racionais, o que a gente viu? A gente viu como que a gente soma e subtrai, multiplica e divide, ou seja, as operações que envolvem os números racionais, né? As atividades anteriores eram sobre isso, certo? Então, a gente precisa saber identificar quanto que um número é racional, porque falar que ele surge desse tipo de divisão não é o suficiente, certo? Então, ele tem um pouquinho mais de características. Deixa eu só arrumar a câmera aqui, que eu tô segurando com uma mão, mas eu tô tremendo. Certo, acho que agora ficou melhor. Então, o que a gente precisa saber? A gente precisa saber o que são dízimas periódicas. Então, dízimas periódicas são números racionais. Então, quando a gente faz essa divisão A divididos por B, a gente encontra vários resultados. Dentre esses resultados, a gente vai encontrar resultados dessa maneira aqui, ó, que são infinitos, certo? Então, dentre os resultados que são infinitos, existem duas classificações. Ele pode ser ou não uma dízima periódica. O que caracteriza uma dízima periódica? É um número que, assim, ó, ela tem uma sequência. Por exemplo, aqui, ó, sempre vai acontecer, depois da vírgula, de 33 em 33. Tá vendo que não terminou aqui o número? Ele continua, ele é infinito. Então, dízimas periódicas são números infinitos que têm uma sequência certa, né? Então, sempre vai se repetir de 33, 33, 33. Aqui também 33, se eu tenho certeza que o que vem depois é 33 e assim por diante, certo? Aqui, ó, neste outro exemplo, o número é infinito, ó, tem os 3 pontinhos. E depois da vírgula, o que acontece? Repete 42, 42, 42. E eu sei que existe mais 42 depois deles, certo? Esse aqui é o tipo de dízima periódica simples, certo? A dízima periódica composta é aquela em que um ou dois números, eles são diferentes, mas depois deles se repete, ou seja, depois do número 3 é 44, 44, 44 e assim por diante. Ó, depois do número 43 é 56, 56, 56 e assim por diante. Então, isso aqui é uma dízima composta e essa é uma dízima simples, certo? Mas por que eu preciso saber isso? Porque a gente tem que saber identificar números que não estão nesse formato. Porque números neste formato, eles estão dentro dos números racionais. Mas números que não estão neste formato, eles já vão fazer parte de um outro conjunto numérico, que é o conjunto dos números irracionais. Então, números irracionais são números cuja representação decimal é infinita, então, números infinitos e não periódicos, ou seja, eles não estão aqui nesse formato. Eu não consigo ver uma sequência, eu não consigo ver um padrão, certo? Daí aqui tem alguns exemplos. Raiz de 2 é igual a 1,41, 42, 13, 56. É um número infinito, mas assim, vocês conseguem ver algum padrão? Eu posso saber com toda certeza que número que vem depois? Não, né? Então, por isso que ele é um número irracional. A mesma coisa acontece com a raiz de 5. Eu não consigo ver um padrão depois da vírgula, certo? Tá. E a mesma coisa com o número π.
não tem patrão, certo? Toda vez que isso acontece, ou seja, do número ser infinito e não ter ordem depois da vírgula, esse é o tipo de número que a gente chama de número irracional, não existe essa ordem. Então, todo número que não é racional, certo? Então, o racional está neste formato a princípio, né? Mas daí dentro dessa divisão pode ter um número infinito. E se ele for infinito e formatíssima, ele é racional. Se ele for infinito e não fortíssima, então ele é irracional, certo? Então aqui, algumas simbologias que são importantes quando a gente está falando de conjuntos numéricos. Este símbolo aqui, esse essinho meio estranho, ele significa pertence. O que significa pertence? Significa que faz parte. Desculpa, eu tô tremendo um pouco. Ó, e o que significa aquele segundo símbolozinho aqui, que é o mesmo E, só que com um tracinho ali no meio dele? Significa que não pertence, não faz parte. Então, esses símbolos são bem importantes pra gente, tá bom? Então, aqui, ó, só continuando um pouquinho, a gente precisa entender melhor essa parte de racional, não racional, conjunto numérico. Eu sei que fica meio confuso da gente aprender assim, entender, mas eu preciso sim que vocês entendam o básico, certo? Então, o que é o básico? A gente começa aprendendo os números naturais, que são 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Depois a gente aprende um pouquinho dos números inteiros, ou seja, eu passo a saber que existe número negativo, certo? Então, são todos os números negativos mais os naturais, né, que já estavam aqui. Depois eu aprendo os números racionais, que são os que a gente estava vendo, né, que surgem de uma divisão e que também tem as dízimas periódicas. Depois, dos números racionais, a gente vê um pouquinho dos números irracionais, que são aqueles que são números infinitos, mas não tem uma dízima periódica, ou seja, eles não fazem muito sentido, né? E todos esses conjuntos aqui, esses 4 conjuntos numéricos juntos, formam os números reais, certo? Então, assim, ó, para exemplificar, tem este desenho aqui. Os números naturais, 1, 2, 3, né? Os números naturais são esses. Daí a gente aprende os números inteiros. Dentro dos números inteiros, aparecem os números negativos, mas também os números naturais também fazem parte dos inteiros. Depois a gente aprende dos números reais, que surgem daquela divisão. Dentro dos números reais, tem esses números com vírgula, tem os números negativos, tem os números positivos, certo? E por último, o que não é dízima periódica se enquadra aqui, né? Aqueles números infinitos e sem sentidos, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, né? Que fazem parte do conjunto dos números reais, mas que são chamados também de números irracionais. Então, números irracionais são esses números aqui. Conjunto dos números reais são todos os números, inclusive esse tipo de número, certo? Então, quando a gente está falando de conjuntos, a gente está falando de vários números que estão agrupados com determinadas características, né? Então, os naturais são só esses, os inteiros são tanto os negativos quanto os naturais, os racionais são tanto os números neste formato quanto os inteiros quanto os naturais, e os reais são tanto os números neste formato quanto os números racionais, quanto os inteiros, quanto os naturais, certo? Eles fazem parte. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre como que a gente vai fazer para resolver a atividade dos números racionais, que é essa atividade aqui, que muita gente estava bem confusa, certo? Então, como que eu vou fazer? Ali no exercício número 1, o que ele quer que você faça? Ele quer que você identifique se o número é racional ou
irracional. Então, a gente tem que saber diferenciar quando um número é racional ou irracional, certo? Então, o que são números irracionais? Lembram? Aqueles números que não fazem muito sentido. Então, assim, o número 10, ele pertence aos racionais ou aos irracionais? Será que ele faz sentido ou não faz? Ele faz sentido, né? E lembra aqui, ó, na verdade, o número 10 está dentro do conjunto dos naturais. Mas se o conjunto dos naturais não está dentro dos racionais, está, né? Então, o número 10 é um número racional, certo? Agora ali, ó, vamos pular para a última. Raiz de 25. Pode usar uma calculadora. Usem, né? Usem uma calculadora aqui. Raiz de 25 é igual a 5. 5 não é um número natural? O número natural, ó, o conjunto dos números naturais não faz parte do conjunto dos números racionais? Sim, né? Então, o número 5 é um número racional, certo? Ali, ó, a raiz de 10, eu tô sem uma calculadora, eu esqueci. Mas peguem o celular ou uma calculadora e calculem quanto que é a raiz de 10. Deixa eu pensar. Se raiz de 4, 16, raiz de 3. Vai ser 3, alguma coisa, tá? Mas vocês vão ver que esse vírgula alguma coisa aqui vão ser números que estão em desordem, eles não têm uma ordem certa. Então, vocês vão ver que vai ser uma bagunça depois da vírgula. Então, isso aqui vai ser um número irracional, certo? Então, é assim que vocês vão fazer para identificar se é racional ou irracional. Então, ó, lá, atividade 1. Menos 10. Menos 10 é um número inteiro. O número inteiro tá ou não tá dentro dos números racionais? Está, né? Então, aqui, por exemplo, 0,33 e continua. Estão vendo que é um número infinito? Isso aqui não é uma dízima periódica? Dízima periódica, número racional ou irracional? Certo? Ó, aqui também é uma dízima periódica. Dízima periódica é racional ou irracional? Pega a calculadora e faz lá, raiz de 40. Será que é um número racional ou irracional? Você vai ter que olhar os números, se depois da vírgula tem ordem ou desordem. Aqui, ó, menos 1/6. Menos 1/6 é só você fazer lá. Quanto que é 1 dividido por 6? Daí você vai ver se... Daí vai ser menos aquele valor, né? O menos não tem nada a ver, só quer dizer que é um número negativo, né? Mas você vai ter que olhar se 1 dividido por 6, que número que vai ter depois da vírgula? Vai ser 0, o quê? Vai ter ordem ou desordem depois da vírgula? Se tiver ordem, é racional. Se tiver desordem, é irracional, certo? A raiz de 3 a gente já viu lá como exemplo que é um número irracional, certo? Eu espero que vocês tenham entendido essa parte um pouquinho melhor do que é racional e do que é irracional. Irracional os números da desordem, que depois da vírgula é uma bagunça, você não consegue imaginar que número vem depois. Lembrando que o número irracional tem que ser infinito, né? Tem que ter os 3 pontinhos. E o número racional é aquele que tem ordem, é aquele que forma um número, uma dízima periódica ou que tá dentro, né, desse conjunto numérico aqui, ó. O número racional vai conter os números inteiros, vai conter os números naturais, certo? Então, agora vamos ver um pouquinho mais do segundo exercício. O que ele tá pedindo ali? Ele tá pedindo para você identificar o que é racional e o que é irracional. Eu acho que não tá aparecendo muito bem para vocês, mas eu copiei aqui na outra folha os números que aparecem ali, certo? Então, o número 7, será que é racional ou irracional? Essa medida, né, eu já espero que vocês tenham entendido o que é racional e o que é irracional, certo?
Então, ele vai ser um número racional, né? Ali, ó, o segundo número, 7,777. É um número infinito, certo? Então, será que tem ordem ou desordem depois da vírgula? Né? Se tiver ordem, é número racional. Se não tiver, é número irracional. Raiz de 7, tem que pegar uma calculadora, vai ser 2, alguma coisa. Daí tem que verificar o que vem depois da vírgula. Será que tem ordem ou desordem? Ó, 7,7. 7,7 não é uma dízima periódica, afinal, dízima periódica são números infinitos. Então, 7,7 só é um número racional, né? Ele nem se enquadra para eu classificar se é irracional ou não. Ó, menos 7 não faz parte dos números inteiros? Os números inteiros não fazem parte do conjunto dos números racionais? Então, aqui, ó, como é que eu vou saber se um sétimo é racional ou não? Eu tenho que dividir 1 dividido por 7 e ver 0, quanto que vai estar? Será que depois da vírgula tem ordem ou desordem? E aqui, ó, será que isso aqui é racional ou irracional? Primeiro, ele é infinito? Não é. Ele não é infinito, né? Não tem reticências aqui, não tem 3 pontinhos. Quer dizer que ele é um número finito. Se ele é um número finito, obrigatoriamente ele é racional, tá bom? O número irracional só gera números infinitos, né? São aqueles números que são infinitos e que tem desordem aqui, depois da vírgula, certo? Agora, no exercício número 3, o que ele tem ali pra gente no exercício número 3? Ele pede para você usar esses símbolos, ou seja, pertence ou não pertence nas lacunas. Então, por isso que eu expliquei essa parte aqui. O que é número natural, o que é número inteiro, o que é número racional, irracional, que o conjunto dos números reais são todos os números juntos, certo? Por quê? Porque você vai precisar disso para resolver ali o número 3. E eu vou resolver com vocês essas aqui que eu marquei, tá bom? Então, ali, ó, será que o número 2 pertence ou não pertence ao conjunto dos números naturais? Pertence, né? Então, pertence. Ai, desculpa, eu coloquei no lugar errado. Pertence. Esse aqui eu ainda não sei, né? O número menos 5, será que pertence ao conjunto dos números inteiros? Número negativo pertence ao conjunto dos números inteiros? Pertence, né? Então, ali é pertence também. O número menos 21, será que o número menos 21 faz parte do conjunto dos números racionais? Tem que fazer, né? Porque, afinal, o conjunto dos números racionais não é apenas a divisão de A por B. Todos os números inteiros, todos os números naturais fazem parte do conjunto dos números racionais. Então, o número menos 21, que é um número inteiro, também faz parte do conjunto dos números racionais. E ali, ó, será que o 0,56 pertence aos reais? Hein? Primeiro, 0,56 é um número racional. Número racional pertence ou não pertence ao conjunto dos números reais? Pertence, né? Até agora eu só vi pertence. Provavelmente vai ficar com vocês algumas das respostas que não pertencem. Então, espero que vocês tenham entendido essa parte de pertence e não pertence. Só um comentário aqui na letra J. Eu tô afirmando porque a gente ainda não viu muito bem radiciação. A gente nem viu, na verdade. Eu nem passei ainda a atividade para vocês sobre radiciação, que são raízes quadradas. Eu tô afirmando para vocês que a raiz de A ao quadrado é igual a A, tá bom? Tomem isso aqui como verdadeiro. Então, isso aqui é a mesma coisa que ele estivesse perguntando pra gente. Se A é um número natural, A pertence ao conjunto dos números inteiros? Será que sim, será que não? Ó,
Se A é um número natural, ou seja, se A está dentro desses números aqui, tem como A pertencer ao conjunto dos números inteiros? Hein? Sim, né? Afinal, o conjunto dos números naturais pertence ao conjunto dos números inteiros. Então, aqui é pertence, certo? Então, tomem essa afirmativa aqui como válida. Quando eu explicar um pouquinho mais sobre radiciação, que vai ser a próxima atividade de vocês, né? O próximo novo conteúdo depois de potenciação é radiciação. Daí essa parte aqui vai ficar mais clara, certo? E por último, o quarto exercício é sobre o quê? Ele quer que você assinale a alternativa onde tem um número irracional. E eu espero que nessa hora aqui vocês já deixam craques sobre o que é um número irracional, o que é um número racional. Então, vocês vão ter que olhar, será que 2 é irracional? Será que menos 25 é irracional? Será que raiz de 64 é irracional? Ou qual será a alternativa que tem um número irracional ali, né? Só uma tá certa, só uma é um número irracional. Qual número será que é? Certo? Essa é a 7ª atividade. Eu sei que a princípio, assim, a gente olha um monte de coisa, um monte de símbolo, um monte de número estranho e se assusta. Mas vocês viram que não tem tanto motivo para se assustar, né? Número irracional e racional, pelo menos distinguir eles é bem tranquilo, certo? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. E qualquer dúvida é só me mandar mensagem, certo?